Estamos em mais um CV em Anexo, quadro do Desabafo Corporativo, podcast mais sem filtro do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são técnicas para controlar o nervosismo em uma entrevista. Quem nunca ficou nervoso que atira a primeira pedra, né? Eu mesma fico nervosa, não só em situações de entrevistas, mas toda vez que eu vou subir no palco para palestrar, para começar aqui esse podcast. Então, sempre a gente está nessas situações de nervosismo. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as emoções, elas não são controláveis, né? Quando a gente fala técnicas para controlar, a gente não controla uma emoção. Ela só vem. Né? A raiva vem aqui, vai esquentando, aí o medo, as pernas vão tremendo, o coração acelerando, a mão fica gelada. Então, a emoção, ela vai vir de alguma forma. Mas a grande questão é a gente entender como controlar a reação a essa emoção. E aí, para que a gente possa fazer isso com maestria, é importante a gente saber como o nosso cérebro funciona, quais são os mecanismos de emoção e ação que ele tem. E por que isso é tão importante, Isa? Simplesmente porque a nossa emoção não está aqui no coração e não está no controle de todas as coisas, ela está na nossa racionalidade, no nosso cognitivo. Então, quando você recebe uma informação ou quando você vai fazer algo que te deixa nervoso, inicialmente, dentro do teu cérebro, essa informação ela vai estar no lugar extremamente primitivo e emocional. E ela demora, em média, 10 segundos para sair desse lugar do cérebro primitivo emocional, que é a amígdala cerebral, para ir para um lugar mais cognitivo, ou seja, um lugar racional, que é o córtex pré-frontal. Por isso que quando as pessoas falam conta até 10, quando você está chateado, é super científico. Na verdade, controlar ou não essas emoções é a gente entender de tempos e movimentos. A emoção, ela vem com tudo. E a razão, ela vem aos poucos, né? Eu brinco que a emoção vem de Porsche e a razão vem de Moto Bis. Mas sabendo desses tempos e movimentos, fica muito mais fácil você dominar esse nervosismo para que ele não venha te prejudicar, porque muitas vezes ele acaba prejudicando. Você perde uma oportunidade de emprego, porque na hora ficou nervoso, a voz embargou, ou você não conseguiu lembrar. Tem pessoas que têm amnésia emocional, ou seja, dá branco quando elas ficam muito nervosas. Então, é muito importante que você consiga dominar essa arte de tempos e movimentos do seu cérebro. E aí, a parte de cognição, que é o córtex pré-frontal, ele precisa de mais oxigenação para que ele supere a parte emocional, que fica aqui na base do crânio. Então, como que eu faço para oxigenar mais o cérebro? Respirando profundamente. E é por isso que tem uma pesquisa aqui, da Associação Americana de Psicologia que diz, técnicas de respiração profunda podem reduzir o estresse em até 30% e melhorar o foco durante situações de alta pressão, como entrevistas. Olha só que interessante. Então, antes de iniciar uma entrevista, faz respirações profundas. Oxigeniza esse cérebro o máximo que você conseguir, para que você possa ter a sua racionalidade ali soberana, né? Que é a razão ali estar por cima dessa emoção, tá? Mas, antes de qualquer técnica, que aqui eu trouxe algumas, né, mais no sentido de inteligência emocional, é importante entender qual é a razão para que você esteja dessa forma, nervoso, né? Qual é a razão? Quando você entende a razão, você vence a técnica, não precisa nem da técnica. Como assim, Isa? Eu vou trazer aqui para vocês 4 razões que a maioria das pessoas tem para estarem nervosas em uma entrevista. A primeira razão é medo de falar. Tem pessoas que têm medo de falar em público e uma entrevista ela tem essa conotação emocional. Estar falando com alguém que eu não conheço, não é um ambiente seguro. Então, medo de falar. Peso do julgamento é a segunda razão para você ficar nervoso. Eu vou explicar no detalhe cada uma dessas. A terceira é insegurança de identidade, você não sabe bem do seu valor e quem você é. E a quarta é falta de autoconfiança. Às vezes você não confia tanto em você, né? Então, olha só,
Medo de falar, peso do julgamento, insegurança de identidade e falta de confiança. São essas 4 razões. Vamos vencer todas elas? Vamos lá. Então, a primeira é o medo de falar. E eu vou logo te dizendo que não tem ninguém nesse mundo que tem medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar. Falhar em público. Falhar, Isa, sim. Medo de errar. Medo de não ser aquilo que as pessoas esperam, né? E aí a importância de você ter consciência do que você pode entregar. Olha para o escopo da vaga que você está se candidatando. Lá tem todas as atividades, o que esse gestor espera de você. E entende o que você entrega dali. Porque nem tudo talvez você esteja ainda pronto para entregar. Mas pega aquilo que você já sabe que pode entregar com maestria. E traz isso para o teu coração, porque o medo de falhar vai reduzir bastante a segurança que você tem daquelas coisas que essa vaga exige que você faz muito bem. Outra coisa também importante para essa etapa do medo de falhar é você treinar para perguntas, né? É você começar a fazer repetições disso. Você já percebeu que quando você conta uma história pela primeira vez, você às vezes se embaralha, dá uma gaguejada, aí você vai contar essa mesma história uma segunda vez, já vai melhor. A terceira vez você usa até menos tempo, porque você fica mais objetivo e assertivo. Então, esse é o poder da repetição. E olha que interessante esse dado da Forbes. 68% dos candidatos que se preparam com antecedência para perguntas específicas relatam uma redução no nervosismo e um desempenho melhor durante a entrevista. Treino te ajuda a reduzir o teu nervosismo porque você vai estar se sentindo mais preparado. Então, tenha consciência do que você pode entregar e treine bastante para as perguntas que podem vir. Combinado? O segundo motivo aí, razão para que você fique nervoso é o peso do julgamento, né? Você fica preocupado com as expectativas do outro que está ali do outro lado. E é natural, né? É muito natural porque uma entrevista é uma avaliação. Você está sendo avaliado, então é como se fosse um tribunal, né? Você está sendo ali, entre aspas, julgado. É super válido esse nervosismo por isso. Mas o que é importante você focar? Nas suas expectativas, porque você também tem expectativas. Esse entrevistador tem e você também tem. Então, foca no que você espera dessa empresa, foca no que você quer entregar nesse trabalho. E se de repente você está olhando para esse entrevistador e ele está fazendo reações, tendo algumas movimentações de que está desinteressado, ou que está chato o que você está falando, ou que nada a ver o que você falou, se você ficar ligado nisso, aí que o nervosismo vai tomar conta. Quando a entrevista é virtual, eu até aconselho você a não ficar olhando muito para a face ali da câmera do entrevistador. Olha para a câmera do seu celular ou do seu notebook, foca naquela câmera que você não tá vendo se a pessoa tá fazendo bico, se a pessoa tá tendo reações, porque isso vai dando um desespero na gente. Eu sei porque eu sou palestrante, quando eu vejo alguém na plateia começando a bocejar, meu Deus do céu, já me dá um desespero. Então, evita ficar olhando para essas reações, trazendo para o coração essas reações. Às vezes a pessoa tá assim de braço cruzado, nem é porque ela não tá interessada, é porque ela tá com frio. Então, não leva para o seu coração aquilo que você está visualizando de reações do entrevistador. E se ele estiver assim, meio desinteressado para aquilo que você está falando, uma dica que eu te dou, sabe qual é? Faz perguntas para ele de afirmação. Não é? Você não concorda com isso que eu acabei de falar? Porque você vai trazer ele para o jogo. Não vai ter só um monólogo, você falando. E pode ser que fique desinteressante mesmo. Então, vai envolvendo ele, vai fazendo perguntas, vai trazendo ele para o jogo. A terceira coisa é a insegurança de identidade. Saiba quem você é. A gente fala muito aqui nos episódios de desabafo, até no próprio CV em Anexo, a importância de você se conhecer. Porque quando você se conhece, você sabe o seu valor. E quando você sabe o seu valor, dificilmente você vai ficar inseguro da pessoa te julgar algo. Porque você tem certeza daquilo que você pode ser e entregar. Entenda o seu valor, né? E entenda também se essa sua identidade, ela é para essa empresa. Se os seus valores compactuam com os valores da empresa. E se a sua identidade também faz match com a vaga. Lembra que a gente sempre fala da importância do perfil comportamental aderente à vaga. Inclusive, tem um episódio aí, o episódio 5, que falamos mais no detalhe sobre isso. E para encerrar, a gente tem
o nosso último motivo aí de ficar nervoso, que é a falta de autoconfiança, né? Às vezes você não confia tanto em você. Então, anota logo o que eu vou te dizer agora. Fábrica de autoconfiança é resultado. O que te deixa confiante ou o que te deixa inseguro são os resultados. Se o resultado é positivo, você tem segurança e confiança em você. Se é negativo, você vai minando isso e vai ficando cada vez mais inseguro. E aí, minha dica, liste tudo que você tem de conquista na vida, todos os seus resultados positivos. Eu tenho certeza que você tem, tanto na vida pessoal quanto profissional. Lista tudo isso e se pergunte quem eu fui em cada um desses momentos. O que eu fiz em cada um desses momentos? E quando você conseguir se conectar com isso, você vai aumentar o seu nível de autoconfiança. Mas, por favor, equilibre com a autocrítica sempre, né? Então, um excesso de autoconfiança também não é bom. Então, pega essa porção de autoconfiança junto com a autocrítica e você vai ser um candidato muito prudente nessa entrevista e você vai estar com o coração tranquilo. Mas se eu pudesse resumir aí para você, técnicas para controlar o nervosismo, seja seguro. E para você ser seguro, você precisa treinar, estudar, se capacitar e estar pronto para esse momento. Combinado? Então é isso. Muito obrigada pela sua presença aqui em mais um CV em Anexo. Até logo!